Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé com o objetivo de nos aproximarmos mais de Deus, conhecermos a Sua Palavra e irmos alcançando cada dia mais a estatura de varão perfeito. E para darmos início nesta programação de hoje, nós vamos ter uma palavra de oração, então, falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos outra vez reunidos ao redor da Santa Palavra do Senhor, para juntos nós crescermos na fé, na graça, recebermos as bênçãos do Senhor. Pedimos o perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, pelas bênçãos e pela paz. E agora, ó Pai, eu peço também que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, através das nossas ações, dando-nos inspiração para mais esse trabalho. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus.
Então, amados, nós estamos com as Escrituras abertas aqui na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E nós leremos a partir do versículo 13. Então, repetindo, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e começaremos a ler a partir do versículo 13. E enquanto os irmãos procuram, localizam a Escritura, se desejarem acompanhar, não é? Nós queremos lembrar que esta programação tem a gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E nós temos cultos ali todas as quartas-feiras no horário das 19 horas. E aos domingos nós temos cultos no horário das 18 horas e 30 minutos. Todos os irmãos e amigos, ouvintes que estão conectados conosco, né, estão convidados a participarem das nossas reuniões presenciais. E também na cidade de Campinas nós temos ali a igreja, que está localizada na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, e aos domingos, no horário das 8h30 da manhã. Vocês todos que estão aí na região e que nos acompanham através deste canal, estão convidados a participarem. Faça-nos uma visita, congregue conosco ali, adore a Deus juntamente conosco e pode acreditar que você será uma bênção para nós, não é? Bom, dito tudo isto, então agora, ainda em tempo, eu gostaria de lembrar aos irmãos que não se esqueçam, quando assistirem o vídeo, de clicarem no gostei, não é? Ali no sinal de joia, de positivo, e também inscrever-se no canal e acionar as notificações, aquele sininho, né? Você assim aciona todas as notificações para você receber os vídeos, as notificações no seu e-mail quando o vídeo é publicado. Nós temos 3 canais, 3 grupos de WhatsApp, não é? Um grupo é específico para a igreja de Santa Bárbara, o outro grupo é específico para a igreja de Campinas, e tem mais um terceiro grupo que é o denominado Irmãos e Amigos de Fé. Mesmo que você não seja membro da igreja, se você desejar participar do grupo, também você receberá todos os cultos gravados e, enfim, será também uma bênção para todos nós, não é? Aí embaixo na descrição, então, está o número do WhatsApp para você solicitar se você desejar. Dito tudo isto agora, então, nós vamos para a leitura da Santa Palavra do Senhor, não é? Você que vai acompanhar, então, versículo 13, primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos
sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Graças a Deus. Então aqui está a Escritura. Nós vamos dar início no estudo de uma outra mensagem. Hoje será a mensagem intitulada O Arrebatamento, pregada pelo profeta William Branham, né? Então, deixa eu ir aqui para a mensagem. Esta mensagem, o arrebatamento, ela foi pregada em uma cidade por nome Yuma, no estado do Arizona, nos Estados Unidos da América do Norte. E ela foi pregada no dia 4 de dezembro de 1965. Então, nós vamos dar início agora no estudo dessa mensagem. E o tema, o arrebatamento, naturalmente é um tema muito sugestivo, porque todos nós cristãos estamos esperando esse momento. Estamos vivendo para esse momento, o arrebatamento, não é? Então, nós vamos estudar um pouquinho aqui, relembrando ainda em tempo. Eu acho que... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ainda na escritura que nós lemos, não é? Só para fazer um breve comentário aqui. Deixa eu ver aqui, acho que é o verso 16, não é? Aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí no 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós observamos aqui, no verso 16, 3 etapas para o arrebatamento. Eu quero deixar isso já assim, frisado, não é? Para que quando do progresso da leitura, você vá se lembrando disso. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é um toque, nós poderíamos dizer também que é um toque de uma trombeta, né? Quando no passado os reis, os arautos, vinham trazer alguma notificação para uma certa aldeia, uma certa comunidade, então eles tocavam uma trombeta. E São Paulo disse que se a trombeta der um zunido incerto, ninguém se preparará para a batalha, porque tinha trombeta de festa, tinha trombeta de guerra, cada um, que eu quero dizer, o toque, não é? Toque de guerra, toque de festa, e assim sucessivamente. Então, a trombeta tinha que tocar um zunido certo, perceptível, para que a população soubesse: nós estamos sendo atacados pelo inimigo, é hora de guerra. Ou então, nós estamos sendo convidados para uma festividade, então é hora de alegria, não é? Então a trombeta tinha que ter o seu sonido certo, característico. E são 3, ele disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, quer dizer, um toque de uma trombeta, e depois vem a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Então o alarido é uma mensagem que é enviada para a humanidade, uma trombeta, portanto, um toque. Aí depois do alarido vem a voz do arcanjo. O que seria a voz do arcanjo? Não é? É aquela voz que chamará os mortos da sepultura. É a mesma voz, diz o profeta, o irmão Branham, é a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Lázaro, sai para fora. E ele saiu da sepultura, já estando em estado de decomposição. O profeta de Deus diz que o seu nariz já estava até carcomido. 4 dias já, né?
no sepulcro. Então, aquela voz forte chegou na beira do sepulcro e disse: Lázaro, sai para fora. Essa é a voz do arcanjo que chamará todos os mortos que agora jazem nos sepulcros, aguardando o cumprimento dessa escritura. E depois que isso acontecer, não é? Então, diz aqui, e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí, depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Então, sim, depois disso, chegará a hora do rapto, do arrebatamento, da subida mesmo, né? Da ascensão para as alturas, da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo foi também assunto aos céus, ali no livro de Atos dos Apóstolos. Bom, então nós vamos agora aqui voltar para a mensagem que nós já estávamos com ela aberta, né? Então, como eu estava dizendo, ela foi pregada em Yuma, no estado do Arizona, nos Estados Unidos da América do Norte, no dia 4 de dezembro de 1965. E os créditos da tradução desta mensagem, então, daí, a voz de Deus, não é? Gravações, a voz de Deus. Então, vamos aqui agora, vamos lá. Primeiro parágrafo, não é? A subdivisão aqui em Yuma é um grande privilégio ter este convite para voltar. Nós tivemos um tempo maravilhoso a última vez aqui, e então, quando soube que ia voltar, isto me fez sentir muito bem para ouvir os testemunhos e estas ótimas palavras do povo e, por assim dizer, encorajá-los um pouquinho. Eu não sei se vocês entenderam, aqueles que têm menos familiaridade com a mensagem, talvez não saiba o que quer dizer a subdivisão. É que tinha um movimento religioso, uma igreja, não é? Se é que se pode dizer assim, então, lá nos Estados Unidos, que chamava os homens de negócio do Evangelho completo. Então, eles eram uma entidade, eles se reuniam ali para pregar o Evangelho, e eles não tinham diferença entre igrejas e pastores e ministérios. Eles convidavam, lançavam o convite a todos, e aqueles que desejassem poderiam estar ali. E o profeta de Deus, irmão Branham, sempre era convidado, e ele sempre ia. Então ele está se referindo a isso, que ele ficou feliz quando ele soube que poderia estar ali novamente, juntamente com os irmãos. Por isso ele diz essa subdivisão, né? Bom, Billy me disse que o irmão de Las Vegas, que queria uma reunião ali na subdivisão, converse com ele imediatamente. Depois que o culto terminar aqui, nós temos um tempo, ele diz, em que podemos dar uma escapada bem em janeiro, antes da reunião de Phoenix. Veja, para ir a Las Vegas, e deste modo nós sempre quisemos ir ali. E eu creio que o irmão Art Wilson esteve ali faz muito tempo, e ele talvez ainda esteja ali. E ele me pediu para ir, ele e a irmã Wilson. Eu não tive oportunidade, assim talvez este seja o tempo em que eu possa ir. Ele está se referindo aqui a convites, não é? Que lhe era feito, ou que lhes eram feitos, não é? Feito. E então ele está falando sobre ir para Las Vegas e sobre, referindo-se a esse irmão Wilson aqui. Somente converse com Billy Paul ou o irmão Roy Robertson. Eu acho que ele está aqui em algum lugar
Alguém disse que o irmão Roy tinha chegado, o irmão Pierre Lee, ou algum deles. Eles poderão lhe dizer apenas marcar as datas para virmos. Agora, eu vi muitos ministros aqui faz pouco, pelo que estou muito contente em encontrar meus irmãos. Gostaria que tivesse tempo de ir para casa com vocês, porque sei que vocês têm as melhores cozinheiras. Olha só, hein? O irmão Branham se autoconvidando para ir almoçar na casa de algum irmão, não é? Irmão Branham era brincalhão. Então vocês têm as melhores cozinheiras que há no país, isso é ótimo. E agora o irmão Pierre realmente está com duas desvantagens esta noite. Ele tem duas marcas contra ele agora. Uma delas, desligando aquele microfone ali, quando o irmão é culpado disso, irmão Pierre. Eu não acho que o irmão realmente tenha sido culpado. Porém, alguém estava para falar, essa foi boa. E de modo que, novamente, ele foi ali e estava falando. Ele disse: escutei dizendo ao irmão Collins, ou a algum deles, disse: o jantar está bom. Porém, eu lhe digo, aquele homem deve ser espanhol, ou algo assim, ou mexicano. Essa foi a pimenta mais ardida que eu já provei. Falando assim, e ele estava conversando com o cozinheiro-chefe. Ele disse: eu sou o cozinheiro-chefe. Isso é Texas para o irmão. Nós o indiretaremos aqui no Arizona. O irmão Branham estava tendo um momento de descontração, não é? Parece que esse cozinheiro era do Texas, mas ele disse: pode deixar que aqui no Arizona nós vamos endireitar ele. Nós vamos fazer ele pegar os nossos costumes, né? Aqui. Era uma brincadeira que ele estava fazendo com o irmão. Bom, após algum tempo, não endireitaremos, quer dizer, eu parei no meio da frase, né? Então ele disse: nós o endireitaremos aqui depois de algum tempo. Endireitaremos ou não, né? Ele estava brincando um pouco, descontraindo. Se ele ficar por perto de nós, realmente é agradável estar aqui. Eu suponho que essas não pareçam gracejos, mas senso de humor. O que o próprio Senhor tinha senso de humor. Vocês sabem, ele disse: Herodes, ide dizei àquela raposa. Então, eu achei interessante isso aqui, viu? Eu nunca tinha pensado nisso. Que o profeta aqui está dizendo que o Senhor Jesus Cristo também tinha senso de humor. Você viu aqui? Deixa eu voltar aqui e reler outra vez, né? Isso não é um gracejo, não são gracejos, mas senso de humor, o que o próprio Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Tinha senso de humor. Vocês sabem, ele disse, aqui abre aspas, né? Herodes, ide e dizei àquela raposa: veja, hoje eu expulso demônios, amanhã sou consumado. Assim ele tinha senso de humor. Bem, isso não nos fará mal, eu suponho, de vez em quando, né? E agora está um pouco tarde e comumente eu prego cerca de 4 horas. Assim,
Isso sabendo da cortesia do irmão e irmã aqui. A subdivisão. Nós abreviamos esta noite. Quer dizer, eu estou acostumado, mais um pouquinho de senso de humor, né? Eu estou acostumado a pregar 4 horas, mas nessa noite nós vamos ser mais ameno, não é? Vamos abreviar um pouquinho aqui. E apenas eu disse a Tirre, ele disse, qual é? Ponho uma fita de 2 horas. O outro irmão dizendo também, então se o senhor for pregar muito tempo, a gente põe uma fita de 2 horas, que é metade do tempo, né? Eu disse, não, Terry, isso é um banquete. Eu disse, só cerca de 30 ou 40 minutos. Falar ao povo acerca de algo que eu tentaria, embora toda vez sabendo disso. Quando era rapazinho, as pessoas vinham ouvir porque eu era um jovem pregador, bem jovem, um rapaz. E elas diziam, bem, Billy Branham, você sabe bem, garoto, nunca foi à escola e nenhuma instrução. Elas vinham para ouvir minhas palavras mal pronunciadas, meu inglês de Kentucky. E assim, meus hits e hints e tots, né, são costumes de um certo determinado lugar, né? Carre, express, expressões, não é? Melhor dizendo, do inglês rural. Isso aqui seria então uma nota do tradutor. Ele falou hits, e isso, e aquilo outro, que eram os costumes das pessoas da roça, né? Das pessoas mais simples, cidades menores, não de grandes capitais e nem com grandes conhecimentos, que nem para nós aqui. Às vezes a gente não tem lá aquele português tão correto, né? E pode ser que a gente pronuncie alguma palavra que não estaria correta com o nosso idioma português, não é? E isso não invalida nem um pouquinho a veracidade daquilo que se está dizendo, não é? Então é isso que ele está dizendo aqui, não é? É uma expressão do inglês rural. Como em uma das reuniões aqui, não faz muito, disseram, todos ficaremos de pé e cantaremos o hino nacional. Eu me levantei e disse, pelo meu velho lar de Kentucky, ao longe, essa era a única nação que eu conhecia, assim isso era hino nacional no que me dizia respeito. Então ele quer dizer assim, eu como sou de Kentucky e eu só conheço aquele lugarzinho ali, então quando eles disseram, nós vamos ficar de pé para cantar o hino nacional dos Estados Unidos, ele disse, pelo meu velho Kentucky, porque o meu país é Kentucky, que era um lugar pequeno dentro dos Estados Unidos, né? Ele está descontraindo bastante. Assim agora, depois que se fica velho, todavia, bem, ele vem, você tem que ter algo mais que isso, está vendo? Requer-se de nós. Paulo disse, quando era menino, falava como menino e pensava como menino. Você age como menino, porém, à medida que fica mais velho, então você começa, desde que dá seus primeiros passos, e cambaleia, e cai, e se levanta, e tenta de novo, então você, após algum tempo, você chega a tal ponto que consegue caminhar em linha reta, e é isso o que nós temos de fazer como soldados da cruz. Então eu estava pensando aqui, ele está dizendo, quando eu era um rapazinho jovem, né, quem sabe menor até ainda de idade, não é? Então as pessoas achavam interessante um menino
pregar o evangelho assim com aquela intrepidez, com aquela convicção. E eles, então ele estava dizendo aqui, então eles vinham para ver o menino intrépido, um menino destemido pregar. Mas depois o tempo passa e a gente fica velho, então agora não tem mais nenhuma atração de estar indo lá para ver um menino adolescente, talvez pós-adolescente, pregando o evangelho. E se vocês me permitem um testemunho pessoal, eu tinha um único paletó branco de um tecido chamado Arbene. Os jovens, os meninos de hoje não conhecem esse tecido, né? Mas os velhos conhecem. O pessoal da minha idade assim conhece o Arbene. Então eu ganhei um paletó de tecido Arbene branco e eu só tinha aquele, e eu ia pregar nas praças, na rua, juntamente com os outros obreiros mais velhos, não é? Fazer os cultos no ar livre. Então ali eu pregava mesmo assim veementemente, né, com aquele fervor, fervorosamente ali na praça, convidando as pessoas para aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador. Então a gente tem essa experiência um pouquinho. E eu me lembro que depois uma certa jovem, que era nossa colega de trabalho de roça, nós trabalhávamos na roça, na cana, no café, no algodão e assim por diante, não é? E ela era companheira de trabalho de roça lá com a sua família, com seu pai, e eu com a minha mãe, né? Minha irmã também. Aí um dia, lá na roça, essa jovem perguntou para minha irmã assim: seu irmão é pastor? Mas eu ainda era jovem, eu tinha o quê? Uns 17 anos ainda, 16, 17 anos, né? E ela, com a sua inexperiência de evangelho, né? Ela perguntou isso: seu irmão, para minha irmã, né? Seu irmão é pastor? Com meu paletó, exibindo meu paletó branco lá, de Arbene, e pregando que Jesus Cristo é o Salvador e que as pessoas deveriam abandonar a idolatria, né? Nosso Deus, que mensagem tremenda era essa, né? Tem Salmo 115, os ídolos deles são mudos, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, não é? Que pregação tremenda era essa? Aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Isso é tremendo, é maravilhoso. Não é? A gente às vezes esquece, já passou muito tempo. Você olha para trás assim, me permita também um pouco de humor, não é? Já que nós estamos no trecho aqui começando a mensagem ainda, não é? Você olha para trás assim, no túnel do tempo, se é que se pode dizer assim, parece que você não enxerga nem o fim lá para trás, de tanto tempo que faz, não é? Meu Deus do céu, 60 anos, não é? Ali atrás, já passados. Você olha assim no túnel do tempo e fala: não consigo ver o fim, não. Está muito longe, fechou de vez, né? Escureceu tudo lá pro fundo. Esse é o túnel do tempo, essa é a história. Mas agora, deixando o humor um pouquinho do lado, pensando: meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Permita, Senhor, que nós possamos continuar enquanto o Senhor nos der vida, enquanto o Senhor nos der saúde, enquanto o Senhor nos der respiração, força para falar, que nós possamos continuar na mesma linha, na mesma reta. E é claro que, como ele disse aqui, agora não andando tão cambaleante mais, não é? Mas tendo uma certa firmeza no andar, uma certa intrepidez no andar. Às vezes as pessoas pensam que nós aceitamos a mensagem de Malaquias 4, nós cremos no profeta que Deus tem enviado por inexperiência, por não termos conhecimento nenhum e fomos enganados. Não, não é isso. Não é assim. Os anos nos dão experiência. Aleluia. E isso é muito profundo, cada pessoa prestar atenção nisso. Quem sabe você é convertido jovem, novo convertido, eu quero dizer jovem na fé.
Às vezes pode ser um homem idoso com 60, 50 anos, mas é jovem na fé. Ou então pode ser um jovem mesmo, que tenha aceitado o Evangelho também recentemente. É um jovem na vida cronológica e é também um jovem na fé, não é? Então, se você é um desses, jovem na fé, saiba que quem está falando aqui agora, com toda a modéstia, não é, se diria, não é um jovem de 17 anos, não. 16 anos não, nem na idade cronológica e nem na idade da fé. São 64 anos de fé. Você quer que eu repita? 64 anos de evangelho. E nesta mensagem de Malaquias 4, são 43 anos já. Então não tem nada de inexperiência. Agora, você olha isso, irmão, irmã amada, irmão precioso, olha a responsabilidade que isso nos traz. Se um menino errar o caminho, é justificável, porque ele é um garoto. Mas um velho não tem desculpa nenhuma. Por que você está errando se você já devia ter passado tantas vezes por esse caminho? Isso traz uma grande responsabilidade para cada um de nós. Isso é sério. Às vezes a questão do humor traz para nós um momento de reflexão até. Como que um velho com 64 anos de idade, com 64 anos de evangelho, ainda tem o direito de errar o caminho? Não, você não tem direito. Você erra se for negligente, se desejar errar. Essa é a verdade. Aleluia. E às vezes o irmão Branham começa assim, parece com um momento de descontração, mas olha isto aqui, ó, que ele falou agora quase por último, que nós lemos aqui. Deixa eu achar um ponto final aqui. Então você, após algum tempo, você chega a tal ponto que consegue caminhar em linha reta, e é isso o que nós temos de fazer como soldados da cruz. Agora é tempo de caminhar em linha reta, direto por aquela rodovia para a glória. Se Deus nos permitiu chegar até aqui, quando as pessoas têm um pouquinho de discernimento, um mínimo de discernimento, eu tinha pensado hoje, não é? Quando nós começamos a ler essa mensagem, que é o arrebatamento, eu tinha pensado, que tal começarmos a ler a mensagem liderança? Estudar a mensagem liderança. Então vamos pensar um pouquinho aqui, não é a liderança, mas vamos pensar um pouquinho nesse pensamento. Você confiaria o seu destino, não é? Se você fosse fazer uma viagem de avião, por exemplo, uma viagem de avião, não é? Por horas e horas aí, você confiaria a sua vida natural nas mãos de um garoto de 16 anos ali, sendo o piloto do avião? Eu acho que você não confiaria. Falando, não, ele é muito jovem. Por mais super inteligente, super dotado que ele seja, mas ele é muito jovem. Ele pode ter toda a sabedoria que um ser humano possa ter, mas ele não tem experiência. Eu não sei se ele já voou alguma vez pilotando uma aeronave. Então eu não tenho coragem de confiar a minha vida natural nas mãos desse garoto. Não é? Mas e se ele já tiver lá seus 30, 40, 50 anos de voo? E algum imprevisto acontecer na viagem e ele disser para a comissária, diga para os tripulantes, para os passageiros, que está tudo sob controle. Aquilo não seria para você uma palavra de descanso? Seria, porque são 40, 50 anos de experiência ali, naquela aeronave. Então ele diz, não, diga a eles que fiquem calmos,
não tumultuem, porque está tudo sob controle. O profeta disse que, contando uma história de um navio, e o marinheiro estava ali, o capitão-chefe estava dirigindo aquela embarcação, e veio uma grande tempestade que assolou aquela parte do mar ali, onde eles estavam navegando, e o navio balançava assim, sacudia para cá e para lá, e lá em cima no mastro tinha uma garota segura assim com a ventania, e os seus cabelos loiros esvoaçavam para trás assim, e ela olhando o mar bravio, a fúria do mar. E um dos marinheiros veio depressa lá e disse assim: filha, é muito perigoso você ficar aí, o mar está bravio, é perigoso você cair, e nós não sabemos também o que vai acontecer com a nossa embarcação. Aleluia! Filha, é melhor você descer. E ela calmamente, com seus cabelos loiros esvoaçando para trás assim, por causa da ventania que estava açoitando aquela embarcação, ela respondeu para o marinheiro, não é? Ela disse: não tem problema, não tem nenhum perigo, é meu pai que está no leme. Aleluia! Isso não é motivo de emocionar a gente? Vocês me desculpem que eu me emociono fácil, com facilidade eu me emociono, mas olha a resposta da menina. Ela estava tão confiante, porque era seu pai que estava no leme. Seu pai era o capitão-chefe, aquele homem experiente, aquele homem que tinha experiência larga de muitos anos com embarcação. Ele já tinha enfrentado tempestades iguais àquela, ou piores até, parecidas com aquela. Então ela sabia quem estava no leme. Aleluia! Agora nós podemos aplicar de duas maneiras isso aqui para nós no espiritual, não é? Quem é que está no leme da nossa embarcação? É o Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo, é o comandante-chefe que está no leme dessa embarcação. Essa é uma aplicação. Mas a quem ele delegou a responsabilidade de levar essa embarcação? Não é a um garoto que tenha 17 anos não, 15 anos não. Não é um ministério de 5 anos não. Não é um ministério de pouco tempo, de inexperiência. Isso não se está desmerecendo a quem quer que seja, porque hoje quem tem 64 anos de ministério, de crente, de evangelho, e 50 de ministério, quase, não é? Também foi um garoto, mas não morreu em nenhuma viagem. Não foi destruído com nenhuma tempestade. Você precisa pegar isso para você. É um velho que está no leme agora, a quem o comandante-chefe delegou a autoridade, a responsabilidade. Mas tem uma coisa, ele também foi um jovem com poucos anos, com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas tem uma coisa para arrematar o pensamento: nenhuma dessas contradições, nenhuma dessas tempestades matou o jovem garoto. E ele ficou vivo e permanece vivo até agora. Então você seria capaz de confiar, não a sua vida natural, mas a sua vida espiritual, confiar a sua vida espiritual, o destino da sua alma nas mãos desse ministério? Então você decide. Aleluia! Cada um decide por si próprio. Então você viu no que deu o humor do nosso profeta? Chegamos a isto. Aleluia! Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê a sua bênção e a vitória em cada momento. E aquele que começou em nós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. E agora, amados, nós vamos orar, porque nosso tempo já
se esgotou. Vamos orar agora agradecendo a Deus e pedindo a Ele a sua bênção, a sua graça para o que vem pela frente para cada um de nós. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem sido benigno para conosco, o Senhor tem provado que tem estado conosco em todos os tempos, em todos os dias da nossa vida. Aleluia! E agora eu peço, Senhor, em favor dos meus irmãos que estão escutando essa palavra e que estão enfermos, estão aflitos, estão necessitados da bênção, a doença seja repreendida, o demônio dos vírus, das bactérias, sejam todos repreendidos e estejam sob controle do Espírito Santo. Aleluia! E do poder da fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amados, fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação, se Deus quiser. Amém. Amém.